análise da partida, também da tabela de classificação e a importância que tem o Soteldo na sua equipe. Boa noite, Renato. Oi, bom. Hoje foi mais um pouco, né, uma partida de entrega, de garra, de vontade, de um time que quer da situação, um time que quer vencer alguns jogos seguidos. E a importância que tem o Soteldo na tua equipe. Boa noite, Renato. Oi, boa noite. Hoje foi mais do que nunca, né, uma partida de entrega, de garra, de vontade, de um time que quer sair da situação, de um time que quer voltar a vencer alguns jogos seguidos. Infelizmente, choveu, prejudicou um pouquinho o espetáculo, porque se formaram poças d'água no campo, mas mesmo assim não tirou o brilho do meu time, porque a vontade foi grande desde o início do jogo, apesar das dificuldades do campo. Enfrentamos um time bem montado, um time que veio numa evolução muito grande no Campeonato Brasileiro. Agradecer mais do que nunca ao prefeito por ter cedido o estádio para a gente poder jogar, ao presidente da Chapecoense, e agradecer de coração todo o nosso torcedor que veio de fora, da região, daqui de Chapecó, porque eles foram fundamentais, apesar do tempo, incentivaram a equipe o tempo todo, lotaram o estádio. Eles sabem que o nosso grupo está precisando mais do que nunca de carinho, de apoio, e isso o nosso torcedor sempre teve presente. E eu tenho certeza que nessas horas jamais o torcedor deixaria o grupo na mão. Então agradecer eles todos e falar que, mais uma vez, foi um jogo da entrega, apesar das dificuldades do gramado. Eu não gosto de falar individualmente de um ou outro jogador, mas é lógico que o Soteldo tem nos ajudado bastante, é um jogador muito diferenciado. O Raio, realmente, quando voltou da Copa América, voltou com tudo. Mas não só ele. O Grêmio voltou a jogar bem, o Grêmio voltou a ter aquela entrega já alguns jogos, e isso é importante, principalmente no momento que a gente vive. Hoje, para quem não sabe, foi o quarto jogo do Grêmio, em 4 estados diferentes, em 4 estádios diferentes, sendo o mando do Grêmio. Nós vamos para o 5º jogo fora de casa, agora de novo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. São 3 ou 4 viagens que a gente vai viajar hoje, mais uma vez, a noite toda. A gente vai chegar lá praticamente, vai dormir 5, 6 horas da manhã, e o sono da noite é um, o sono do dia é outro. Não tem tempo para recuperar direito os jogadores. Quarta-feira já tem mais uma competição, a Copa do Brasil. Enfim, eu volto sempre falo isso para vocês, né? Mas ninguém quer saber disso. Mas aí, às vezes, aparecem as dificuldades devido a isso tudo, e algumas pessoas não levam em consideração isso. É por isso que eu tenho que elogiar bastante meu grupo, elogiar a nossa torcida. E não é porque hoje nós saímos da zona do rebaixamento. Eu acho que daqui a pouco o campeonato é longo, o campeonato é difícil, o Grêmio tem 3 competições. Muitas vezes o Grêmio vai enfrentar uma equipe no final de semana que descansou a semana toda, porque o Grêmio tem outras competições, e isso dificulta bastante a nossa logística também. Mas faz parte. Eu acho que fizemos a nossa parte hoje, independente se a gente saiu da zona do rebaixamento ou não. O lugar do Grêmio não é aqui embaixo da tabela, eu sempre falei para vocês, e sempre falei para o nosso torcedor e prometi que o Grêmio iria sair. Mas o campeonato é duro, daqui a pouco, se voltar, lógico que a gente vai trabalhar para que a gente não volte, faz parte do campeonato. Mas o importante é que a gente está numa crescente muito boa no campeonato. Boa noite, Renato. Tinha aqui da Rádio Grenal. Se me permite, uma pergunta sobre o hoje e uma sobre o amanhã. Sobre hoje, o Rafael Paiva agora há pouco pontuou as vitórias do Grêmio no meio-campo que foram essenciais para que o Grêmio triunfasse sobre a equipe dele. Isso faz parte do planejamento desse esquema novo que tu tem traçado, e como foi trabalhar com tão pouco tempo esse esquema novo? E para o futuro, tu sempre diz que os jovens terão chance, mas que eles precisam entender o lugar deles e eles se desenvolverem aos poucos para não se deslumbrarem. Isso
pessoalmente acho muito bom, mas a gente tem nesse momento um atleta que está se destacando muito na base do Grêmio, chamando a atenção do exterior. De qualquer forma, se ele vier a sair, ele vai ficar no Grêmio por mais 2 anos. Como é que trabalha com esse menino que já tem tantos holofotes em cima dele, mas precisa, como tu disse, ter os pés no chão, a cabeça no lugar, para ter uma carreira profissional de sucesso? Bom, quanto ao nosso esquema, apesar de pouco tempo que a gente tem treinado, falo isso para vocês até porque a logística é difícil de ser feita, porque muitas vezes sou eu que faço a logística. Então, mas muitas vezes eu gostaria de fazer uma logística diferente, eu não posso porque a gente freta o voo, mas a aeronave quem determina são as companhias. Então, somente naquele horário. Por isso que a gente tem viajado nesses horários. Não é que a gente queira viajar de repente próximo do meio-dia, depois do meio-dia, mas a gente não tem aeronave. Então dificulta bastante a nossa logística. Mas mesmo assim eu converso bastante com um grupo no vídeo. O pouco tempo que a gente tem para treinar a parte tática, apesar do cansaço dos jogadores, eu procuro fazer com que eles entendam o que deve ser feito dentro do campo, e tem dado certo, principalmente nessa mudança de esquema diante do Corinthians e hoje diante do Vasco. Acho que são jogadores inteligentes que se aperfeiçoaram bem ao novo esquema. Falei para vocês também que eu tinha que começar a reinventar o Grêmio no momento que eu tivesse mais opções. Então as opções começaram a aparecer, comecei a treinar outros esquemas, tem dado certo, mas a gente não pode ficar somente no plano A, a gente tem que ter o plano B, o plano C, dependendo do adversário, do local do jogo, do que a gente precisa, do desgaste do grupo, que é uma coisa normal. Outros jogadores jovens, vocês sabem muito bem que eu gosto de trabalhar com jogadores jovens, e eu acho que sou o treinador que mais trabalhei com garotos no clube, sempre dou oportunidade para eles. Hoje nós temos alguns garotos aqui no profissional, o que a gente procura aconselhá-los bastante também, desde lá da base, que não possam vir pela cabeça, não possam se deslumbrarem. Dependendo do que o jogador está fazendo lá na base, a gente procura lapidá-los aqui no profissional, procura dar oportunidade para eles, e nós estamos sempre abertos aos garotos lá de baixo. Eu acho que no momento que um garoto, o pessoal do exterior fica de olho no nosso garoto, esse garoto tem futuro, mas não é porque as pessoas, os clubes lá de fora estão de olho nele, que de repente ele tem que subir profissional. A hora dele, a hora certa, vai chegar como os outros jogadores que a gente lapidou aqui no profissional e depois foram vendidos. Renato, eu sei que tu valorizou bastante a entrega do grupo de jogadores, esta vitória que fez com que o Grêmio deixasse a zona de rebaixamento, mas na primeira etapa, principalmente, a gente viu o Grêmio criando muitas oportunidades e pecando um pouco na finalização. Dentro desse contexto, eu queria entender qual é o teu planejamento relacionado ao Arezzo em si. O Arezzo, para ti, já é uma alternativa concreta para iniciar a partida? O que tu planeja para ele, visando os próximos jogos da temporada também? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O treinador, eu sempre falo isso para vocês, eu sou pago para pensar. Eu troco bastante ideias com o presidente, troco bastante ideias com o vice-presidente, com o executivo do clube, com os capitães do grupo. Então, no momento que você me pergunta sobre o Arezzo, como é o Miguel, que estou louco para dar uma oportunidade para ele. Só que quando esses jogadores chegam no clube, eles chegaram num momento meio tumultuado. Aí eles precisam conhecer pelo menos o mínimo do grupo, das características dos companheiros, de que maneira a gente joga. O Arezzo, por exemplo, você falou, ele estava há 2 meses sem jogar. Então não adianta você querer colocar um jogador assim de cara, seja ele estrangeiro, seja brasileiro, porque o que precisa um jogador desse é ritmo de jogo. Aí vocês vão me falar, não, mas só se pega ritmo de jogo jogando. Então outro dia eu expliquei para o teu colega, e eu vou voltar a repetir. O ritmo de jogo para um jogador, se eu colocar o Arezzo, se eu já tivesse colocado ele de cara em campo, ele está totalmente sem ritmo. Ele vai para o adversário a 100 por hora. Ele vai se desgastar por falta desse ritmo. Quando ele tiver 30%, 40% dentro do campo, o adversário continua com 80%. Aí daqui a pouco ele não produz, aí algumas pessoas vão falar, o Grêmio não fez uma boa contratação na janela. Então isso tudo, eu sou pago para isso, eu tenho que pensar, eu tenho que lapidar e corrigir alguns defeitos que o jogador tem, principalmente na idade dele, e ao mesmo tempo eu tenho que protegê-lo.
Começar a soltar ele aos pouquinhos, para ele ir buscando o ritmo de jogo dele, para ele conhecer o grupo, conhecer as características, conhecer da maneira que a gente joga, eu conhecê-lo melhor, entendeu? Essas coisas todas não é da noite pro dia. A não ser que chegue um jogador aqui ó, muito diferenciado, muito acima da média. Aí você dá a camisa para ele, ele vai lá e joga. E não é o caso. Então a gente tem toda essa preocupação com os 4, digamos assim, os últimos 4 jogadores que foram contratados, justamente por isso. E muita gente pode falar assim, por que fulano não está viajando, por que fulano não está jogando? Aí eu volto a falar para vocês, as informações desses jogadores, quem tem sou eu. Quem tem sou eu. Não é o pessoal, com respeito ao trabalho de vocês, que vai falar, tem que viajar, tem que jogar. Eu tenho as informações, a condição física, o ritmo de jogo, jogador voltando de lesão. Então quem tem que pensar sou eu sou pago para isso. Então essas informações eu tenho. Algumas pessoas da imprensa não têm. Aí já saem na frente criticando. Por que fulano não está viajando? Por que ciclano não está jogando? Bom, aí não adianta ficar chovendo molhado, repetir toda hora a mesma entrevista. Renato, boa noite. Parabéns pela vitória. Alguns dias atrás, lá em Caxias, a gente perguntava sobre uma atuação apática do Grêmio contra o Cruzeiro. E você mesmo, com poucas vezes eu vi, se não a única vez, criticou até, ou falou publicamente disso, do seu grupo de jogadores. Hoje, a gente viu um Grêmio completamente diferente, se entregando em todas as jogadas, os 90 minutos em campo. O que mudou nesse curto espaço de tempo daquele jogo contra o Cruzeiro, em Caxias do Sul, para o que a gente viu hoje aqui em Chapecó? Bom, entre outras coisas, eu falei que eu era ídolo do clube e estava dando a tapa para bater. Estava dando a cara, com vergonha na cara. E, lá atrás eu lembro que eu falei que eu estava chegando e saindo do hotel, sempre faço isso em todos os hotéis que eu moro, entro e saio só, não saio do quarto, faço as refeições no quarto, chego do trabalho e saio do hotel para ir para o trabalho, e estava com vergonha de entrar e sair do hotel. Aí eu perguntei para eles, não é possível que você não tenha vergonha no momento que o clube está vivendo e não estou vendo a entrega de todo mundo dentro do campo. Eu sei que o momento é ruim, não é bom, mas eu tô aqui, eu tô dando a cara para bater, tô com vergonha na cara e vocês têm que ter essa vergonha na cara. Porque eu vou chamar o torcedor. Ele vai abraçar de novo o grupo. Agora, o reflexo do torcedor lá fora, na arquibancada, é o reflexo do time dentro do campo. Se vocês estiverem se entregando, se vocês estiverem correndo, estiverem fazendo o que eu pedi para vocês, eu tenho certeza, e mostrarem para o torcedor que estão com vontade e com vergonha na cara, o torcedor vai vir com vocês. A maior prova está aí. Depois, no jogo seguinte, é lógico que a gente estava entendendo também o momento que todo mundo estava passando, o momento não era bom, aí falta confiança, a parte psicológica é afetada, longe das famílias, viajando, não vamos voltar nesse discurso. Mas o Grêmio é isso, nos últimos jogos. É isso que o torcedor quer. Eu falei, o torcedor quando xinga, quando vaia, é porque ele está com raiva, porque ele está triste, porque ele quer ganhar também. Mas nós podemos dar essa felicidade para o torcedor. Então essa felicidade, o torcedor vai vir com a gente no momento que eles olharem para dentro do campo e verem que vocês estão se entregando, estão com vontade de ganhar os jogos, principalmente nesses últimos jogos aí que a gente fez. Está aí mais uma vez a prova da nossa torcida, o pessoal daqui, o pessoal da região, o pessoal de Porto Alegre. O Grêmio ele é muito forte, o Grêmio ele é muito grande para estar lá embaixo, na zona do... Estava até há pouco tempo aí na zona do rebaixamento. Saímos, mas não fizemos nada mais que o nosso dever, pelo que nós temos, pelo que o clube proporciona para o meu grupo. Isso eu falo diariamente. Diariamente eu falo. São poucos clubes no Brasil que pagam em dia e o Grêmio é um deles. Que não falta absolutamente nada para o grupo, porque eu sou testemunha. Então eu falei, o mínimo que a gente cobra de vocês, que eu vou cobrar, até porque eu sou cobrado de cima, é a entrega de vocês. Tá bom na parte técnica? Corre, ajuda o companheiro, tem que ter a entrega. Agora, não pode ter 9 com esse pensamento e 2 não. Ou 10 com pensamento e 1 não. Todo mundo tem que remar junto, com o mesmo pensamento. E os resultados aparecem normalmente, como tem aparecido nos últimos jogos. Então, deixa eu pegar essa, Renato, de você dizer que o Grêmio estava na zona de rebaixamento porque o Grêmio saiu. A partir de agora, você entende que fica mais fácil de trabalhar? Pode aliviar o ambiente, porque existe uma tensão quando um grande está na zona de rebaixamento. Você entende que isso pode acontecer? E sobre as informações que só você tem para quarta-feira, por exemplo, você ganha reforços? Carbajo, Aravena, são jogadores que podem ficar à disposição para o jogo contra o Corinthians?
No momento que eu falei para vocês que a gente saiu da zona do rebaixamento, mas a gente tá ali, o pessoal está bem colado na gente, mas por outro lado a gente já colou também no pessoal da frente. Entendeu? Então muita gente estava jogando tranquilo, a parte psicológica, com confiança, porque estavam com alguns pontos lá na frente, mas nós encostamos nessa galera que está ainda fora da zona do rebaixamento também, mas estão próximos da gente. Então, a cada rodada agora, esses clubes também vão começar a se preocupar. Daqui a pouco vai faltar uma confiança para um time ou outro. A parte psicológica vai começar a afetar um clube ou outro. Da mesma maneira que nós passamos esse trabalho todo, alguns dias atrás. Então, isso era importante, a gente vencer o jogo hoje, fazer o nosso dever de casa, mesmo que a gente não saísse da zona do rebaixamento. Porque todo mundo ali próximo da gente, atrás, tinham vencido. E a gente fez o nosso dever muito bem feito, diga-se de passagem, contra uma grande equipe do Campeonato Brasileiro. Quanto aos reforços, esses reforços, inclusive, alguns poderiam ter vindo para cá, mas aí tem o problema da logística, o problema do aeroporto fechado, aí ter que ir até Santa Catarina, até Florianópolis, pegar um voo para ir para São Paulo, vir para cá, o desgaste é muito grande. Se não, tinha que pegar uma van, andar 7, 8, 9, 10 horas na estrada. E aí é por isso que eu digo, eu tenho as informações do que pode acontecer, muitas pessoas não têm, por isso que a gente vê o bem-estar sempre dos nossos jogadores. Para São Paulo fica mais fácil as coisas, alguns jogadores vão aparecer, vão para lá amanhã. Hoje mesmo era para eles terem ido, o aeroporto estava fechado de Caxias. Então a gente vive num mundo que para a gente aqui do Sul está sendo muito difícil, para o Grêmio está sendo muito difícil, está sendo muito difícil. Então quando as pessoas criticam, fulano não viajou, Beltrano não viajou, não jogou. É por isso que eu falo, vocês têm que perguntar como você está fazendo agora, que aí eu tenho as informações. É muito fácil criticar sem saber das informações. Entendeu? Então a gente sempre quer o grupo todo junto, todo unido, até pelas competições que a gente tem. Agora, infelizmente, às vezes não é possível. Tanto é que eles tinham que voar hoje para São Paulo, fechou o aeroporto, vão voltar, vão treinar amanhã, e amanhã, pela parte da tarde ou à noite, vamos ver se a gente consegue embarcar alguns jogadores para que eles possam se encontrar com o grupo de São Paulo. Renato, parabéns pela grande vitória, né? O Grêmio já ganhou muitos títulos na carreira, muito por conta de ti também, já foi campeão do mundo, da América, mas poucas vezes... Se você for falar dos títulos, vai ficar em 3 horas. E das vitórias também. Resume. Mas poucas vezes a torcida viu e eu vi uma partida tão com honra do Grêmio, com tanto caráter e determinação, principalmente pela condição do campo e poucas vezes se viu a torcida jogando junto, eu que estou todo sujo, rouco, e por isso eu gostaria de te perguntar se tem como que o Grêmio jogue assim, obviamente não sempre, porque o time cansa, tem calendário, mas com um ritmo perto disso para sair dessa situação, se tem como manter essa motivação, porque certamente mantendo isso o Grêmio sai dessa situação, como tu já disse. Obrigado. O objetivo é isso, a gente jogar sempre bem, porque eu sempre cobro deles. Mas aí é que eu falo, né? O Grêmio, por ser grande, tem 3 competições. O Grêmio, a cada 3 dias, o Grêmio entra em campo numa competição. E hoje, nós tivemos um desgaste muito grande aqui. Volto a repetir, nós enfrentamos uma equipe forte, que está em evolução no Campeonato Brasileiro, e jogou com muita vontade também, com muita entrega o Vasco. Só que o Grêmio jogou com uma entrega maior. O jogo foi muito disputado, até pelas condições do campo. E a gente conseguiu o resultado que nos interessava. Mas aí você pergunta, mas por que não joga sempre assim? A gente trabalha para jogar sempre assim. Não pensa que a gente não cobra. Você vê hoje, são 11 dias, 4 jogos, 2 competições. E aí eu te pergunto, não temos estádio para jogar. A gente viaja a noite toda. Essa é a logística, porque a gente só tem aeronave 2 horas da manhã. Então, os clubes que nem hoje o Vasco, com todo o respeito, que não tem culpa de nada, nem os outros clubes, ele jogou, tá pegando um avião agora, tá voltando para o Rio de Janeiro. Todo mundo volta para sua casa, para suas famílias. No próximo jogo eles jogam em casa, no estádio deles, em frente à torcida deles. Quer dizer, o Grêmio vai para onde? Vai para São Paulo. Mas o jogo é assim. Aí o Grêmio sai de São Paulo depois, vai para o Paraná, vai para Cuiabá, aí volta para fazer outro jogo contra o Corinthians, provavelmente vai ser em Curitiba. O Grêmio não joga nunca em casa. Além do desgaste, além do jogador ter que viajar a noite toda, quer dizer, a gente também tem que levar isso em consideração, entendeu? É que eu falei, ali na frente o Grêmio vai se desgastar durante a semana numa outra competição, seja na Copa do Brasil ou na Libertadores, enquanto nós vamos pegar no final de semana adversários que não vão ter jogos durante a semana. O Vasco mesmo hoje. O Grêmio correu mais que o Vasco.
O Grêmio teve mais vontade de ganhar a partida, se entregou mais que o Vasco, e o Vasco não jogou durante a semana. Então, mas só que tem muita gente que não quer saber disso. Vai fazer o quê? Agora a gente volta para o hotel, janta no hotel, vai para o aeroporto, pega um voo 1h30, 2 horas da manhã, chega em São Paulo, esperamos que tenha teto, mesmo que dê tudo certo, os jogadores depois do jogo é difícil dormir, quer dizer, nós vamos dormir com o sol na cara de novo. Mas isso ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Renato, boa noite. Renato, a maioria das perguntas que a torcida tem feito a nós é como tem treinado o Monsalve. Como nós não temos mais o acesso aos treinamentos, né, então eu te faço essa pergunta: como é que tem sido o Monsalve, como ele tem treinado? Porque no vídeo que saiu da Grêmio TV, ele mostrou a qualidade de chute de média e longa distância, que ele fez um golaço até num dos treinos que apareceu, né? E já Está falando do Miguel? Monsalve, isso, Miguel Monsalve. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu chamar o meu jogador, seja ele quem for, de um nome, você chamar de outro, o outro jogador chama de outro, aí a minha cabeça vai explodir. Aí eu acho que eu estou com 180 jogadores aqui. Aí cada um, eu já falei para eles, passaram para vocês do jeito que a gente vai chamar eles, a gente vai chamar pelo nome, porque vai me beneficiar, entendeu? Até para falar. Aí se cada um, eu nem sabia que o sobrenome dele era esse, pra você ver. Aí por isso que eu te perguntei, é do Miguel que você está falando? Isso, do Miguel. Eu falei... O Miguel, tá aí para encerrar, porque o Miguel, ele hoje é talvez o substituto direto do Cristal, né? E já que você tem as informações, né, como você nos colocou, quando que ele vai começar a ter o ritmo de jogo também, Renato? Como é que ele está fisicamente? Já devia, mas pelo momento que a gente está passando, pelo campo, hoje, pela situação do que a gente precisava, dos jogadores precisavam um cara mais diário no momento que eu tirei o Franco, por isso que eu coloquei o Arezzo, entendeu? Então são coisas que eu já conversei bastante com ele, tem treinado bem, é um jogador inteligente, estou louco para colocar ele em prática, entendeu? Mas também é mais um, que eu não quero colocar na fria, até porque é mais um jogador que está, a última partida dele faz mais de um mês, eu sei que ele precisa, o ritmo do jogo, sei que preciso colocar ele para jogar, mas nesses últimos jogos, o que tem acontecido aí, eu preferi colocar jogadores que estavam mais prontos, entendeu? Tanto na parte física como na parte técnica e com ritmo de jogo. Daqui a pouco vai ter a oportunidade dele, e inclusive eu tô louco, já falei isso para ele, ele tem treinado bem, e eu tô louco para dar uma oportunidade para ele. Renato, você falou muito da sequência do Grêmio, né, de vários estados, vários estádios, e agora entre os jogos da Copa do Brasil vai ter um jogo contra o Atlético Paranaense. É uma tendência sua poupar alguns jogadores para essa partida, até porque também é um gramado sintético, você criticou tantas vezes em várias coletivas. E se me permite mais uma, você falou sobre ir para Curitiba, Cuiabá. Vai ser em Curitiba esse jogo contra o Corinthians? Sim, vai ser. Isso o presidente já deve ter... O presidente que manda. Já foi determinado. O jogo vai ser em Curitiba. Então é por isso que eu digo. Tem esse problema da grama sintética, entendeu? Contra o Atlético, depois tem o Corinthians, Cuiabá, enfim. E até pela logística e pelo desgaste do grupo a cada 3 dias, viajar durante a noite, entendeu? Os jogadores estão desgastados, daqui a pouco ficam repetindo a mesma equipe, eu vou perder jogadores, entendeu? Então tudo isso a gente conversa, a gente troca as ideias, eu falo com o departamento médico, falo com o fisiologista, falo com o preparador físico, falo principalmente com o jogador que me passa o que ele está sentindo, o que não está, se está em condições de jogar, se não está. Jogar, eles querem jogar toda hora, mas aí de vez em quando tem que travar um deles, porque daqui a pouco a gente vai perdendo o jogador. Então fica muito difícil se repetir a mesma equipe jogando a cada 3 dias. Jogar, eles querem jogar toda hora. Você vê que hoje, quando eu tirei o Dodi e o Vila e o próprio Franco, pô, não me tira. Eu falei, eu tenho que pensar, no final do jogo tem que ganhar tempo, tem que botar os jogadores mais altos, colocar jogadores mais frescos, que estão menos desgastados, entendeu? O jogador quer jogar, mas é o que eu falo, eu tenho que pensar sempre no bem do grupo. Renato, como é que tu vai chamar o Bright White? Cara, vou pensar. Pensa pra mim. Vamos pensar. E em relação ao jogo, esse novo esquema com 3 zagueiros, tu já tinha feito isso no ano passado, eu quero saber se o torcedor ele pode se acostumar a ver um time bem modificado a cada rodada. Agora tu vai ter Copa do Brasil, tu vai ter Libertadores. Eu lembro que quando tu tinha o Luizito Soares, tu fazia isso, tu mantinha o Soares e tu mudava praticamente toda a escalação. Isso vai ser uma realidade pro Grêmio a partir de agora? Tem jogos que eu vou ter que mudar praticamente 90% do time, 100%. Tem jogos que eu vou mudar 50%. Vai depender aonde eu jogo, do que a gente precisa, do desgaste dos jogadores,
Mas eu acho que o mais importante de tudo agora é que eu tenho mais opções, entendeu? Então o grupo está mais inchado e aí eu tenho mais opções, eu posso de repente poupar um ou outro jogador, até porque nós temos muitos jogadores pendurados. Hoje, se não me engano, 1 ou 2 tomaram o terceiro. Enfim, essas coisas a gente vê de jogo a jogo, o que a gente precisa, o desgaste. O desgaste é normal num grupo, pelo que a gente vem fazendo. Mas eu gosto muito de conversar, sempre em particular com o jogador, para saber realmente das condições dele. E aí eu quebro a minha cabeça. Mas o que eu falei, eu acho que o mais importante de tudo agora é que eu tenho mais opções. Se tiver que poupar um outro jogador, eu sei que o jogador que está ali está pronto para entrar e dar o seu melhor. Renato, parabéns pela vitória e pelos 41 anos hoje, né? Do Mundial do Grêmio. Pensei que ninguém ia lembrar disso. Não. Tem que falar sempre, né? Da Libertadores, perdão. Falei do Mundial. Eu acho que... Desculpa, não é muita coisa na minha cabeça. Você vê que se não jogou, tá todo sujo, como você falou, embarrado. Imagina quem trabalhou. O Igor brincou aqui, inclusive foi o Igor, tá? Não fui eu, foi um balão pra cima. Deu ali na Libertadores. Mas é um balão pra cima. É por isso que a NASA me liga de vez em quando, para saber algumas informações. Hoje, eu acho que não faltou entrega, não faltou nem qualidade. Eu acho que todos os jogadores do Grêmio jogaram bem. Essa é pelo menos a minha avaliação. E o Grêmio poderia ter vencido o jogo já no primeiro tempo. Não fosse a chuva. O gramado até não é tão ruim, eu acho que o gramado até é bom. A chuva castigou bastante. Mas a gente viu uma entrevista aqui do Vasco antes da sua, falando sobre a arbitragem, que o Grêmio teria condicionado a arbitragem para o jogo de hoje. Eu queria que tu falasse um pouco disso. Eu achei que o Vasco, inclusive, fez cera até os 12 do segundo tempo, até tomar o gol. Pelo menos é a minha avaliação. Eu queria que tu falasse um pouco disso. E sobre o que vem por aí, porque o Grêmio vai jogar contra o Corinthians de novo, numa partida fora de casa, por outra competição. E eu acho que é nesse sentido que o Grêmio gritou um pouco mais em relação à arbitragem, não sobre o brasileiro em si, né, para os próximos jogos. É fácil, né, falar, o Grêmio gritou. Então nós vamos ser prejudicados e vamos ficar calados. Vamos ficar caladinhos. Em primeiro lugar, muda tudo. Por que alguém trocaria um dragão por um T-Cross? Sim, dragões voam, mas até aí, prefiro andar no meu T-Cross. Muito prazer, chegou um novo T-Cross. De uma jogada e de outra. Então hoje o árbitro, se os assistentes estiveram muito bem, tem que dar os parabéns para eles. Na hora que a gente tem que reclamar, a gente reclama porque não dá para ver o que aconteceu, por exemplo, no jogo de quarta-feira e ficar calado. Não dá. Aí fica difícil. Já vimos ano passado lá, né, o que tinha acontecido. Acho que o presidente gritou, a diretoria gritou, eu gritei, sempre no sentido que a gente possa melhorar o futebol brasileiro. Porque não é possível. O VAR tem as ferramentas e não sabe usar as ferramentas. Ou, né? Aí cada um interpreta da maneira que é. O jogo de quarta-feira o Grêmio vai como sempre, lá para Itaquera, continuando a respeitar o time do Corinthians, tem uma grande torcida. A gente vai lá para jogar futebol. Aí o árbitro que vai apitar o jogo que tem que saber o que vai fazer, quem está no VAR. Eu só acho assim um pouquinho, né? Um pouco diferente do futebol é que a gente jogou contra o Corinthians, um jogo pegado contra o adversário, um grande adversário que é o Corinthians, em Itaquera. Colocou, ele não é mau árbitro, ele é um bom árbitro, mas um árbitro que está praticamente começando, um árbitro que não tem uma experiência para um jogo daquele tamanho. Até aí tudo bem. Aí gozado, né, que você lembra que no jogo do Grêmio, ele põe um cara FIFA. É gozado isso, né? Então faz o seguinte, põe um árbitro da FIFA em qualquer lugar que o Grêmio for jogar, não só aqui em casa. Aí a gente vai jogar contra o adversário, como aconteceu na quarta-feira, na quinta-feira contra o Corinthians, aí bota um árbitro que não é da FIFA, que não é tão experiente para um jogo daquele tamanho, e aí os jogos do Grêmio jogam os árbitros da FIFA. O Grêmio está até calado demais sobre a arbitragem, essa que é a realidade.
mas temos nosso presidente e a diretoria para gritar. Eu gosto, mesmo perdendo jogos, empatando, ganhando, eu gosto de elogiar a arbitragem, como eu estou elogiando hoje. Foi muito bem, todos eles. Eu gosto, pro bem do futebol brasileiro. O que me irrita é o que está no VAR e não sabe usar a ferramenta. Aí, meu amigo, aí fica difícil para certas situações, né? Posso ir embora para jantar? Entrevista.